a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem deste nó. Esta é a lei de Kirchhoff das correntes. Então nós podemos escrever na forma de uma equação desta forma aqui. Pensando nesse circuito, veja a corrente que chega em um nó, ou que entra no nó, é igual à soma das correntes que saem do nó. Olha aí que bacana. I total é igual a I1 mais I2 mais I3. Eu não tenho o I total chegando aqui no nó. Este é um nó. Onde está o outro nó desse circuito? Aqui. Olha lá, o nó A e o nó B. A corrente que entra no nó é igual à soma das correntes que saem. Aqui nós temos a mesma coisa. As correntes que entram no nó é igual à soma da corrente que sai. Isso vale para os dois lados, né? Olha que legal. Também posso escrever dessa forma, né? E aí aqui eu posso enunciar essa lei até de uma outra forma, que se eu somar todas as correntes que chegam em um nó, todas as que chegam e as que saem, isso vai dar zero. Isso é verdade. Porque aí eu considero as correntes que entram, que chegam no nó com sinal negativo aqui, e as que saem com sinal positivo. E aí a hora que eu somo isso tudo, vai dar zero. É, claro, porque não podia deixar de ser diferente. Se I total é igual a I1 mais I2 mais I3, quando eu somo isso tudo e subtraio de total, isso tem que dar zero. Tá? Aí nós podemos generalizar ainda mais. Aqui nós generalizamos para um número qualquer de circuitos, de ramos que estão interligados a um nó. Qualquer número. Ó, isso aqui está in, quer dizer entrando. Out quer dizer saindo. Mas é só seguir a seta, né? Seta indica que está entrando no nó. Então tem uma, duas, três, N correntes aqui, N ramos, com N correntes entrando no nó. E tem outras M, que pode ser diferente, ó. M é N, o número que chega, e M, o número que sai, pode ser diferente, não tem problema. Então eu tenho M correntes que saem do nó, M ramos com correntes saindo. Isso tem que ser igual. O que tem que ser igual? A soma de todas as correntes que entram tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó. Essa é a lei de Kirchhoff na forma mais geral que a gente possa ter. Vamos ver um exemplo. Olha aí que bacana, um circuitinho real, né? Sim, um circuitinho real. Olha, inclusive o código de cores aqui do resistor está correto, 2,2K, 3,3K, certinho. Tem a fonte. Veja o que acontece aqui, ó. Essa corrente que sai da fonte chega nesse nó, ela se divide, uma parte vai para cá, outra vai para cá. Quanto que foi para o resistor de 2,2K? 2,7 mA. Quanto que foi para o resistor de 3,3K? 1,8 mA. Puxa, que legal, professor, mas aí tem uma questão importante. Essas correntes, elas vão se unir aqui de novo, nesse nó. Então, nesse nó, tenho duas correntes aqui entrando e uma corrente saindo. Portanto, a corrente que sai do nó, ela tem que ser igual à soma das correntes que chegam no nó. E de fato, isso acontece. E como aqui eu tenho um circuito só com resistores, eu posso analisar aquela questão do menor resistor com a maior corrente, o maior resistor com a menor corrente. Olha se isso não é verdade. Menor resistor, maior corrente.
maior resistor, menor corrente. É meio intuitivo isso, pessoal, porque esse resistor ele se opõe mais à circulação de corrente do que esse, porque ele tem uma resistência maior. Então, se ele se opõe mais à passagem da corrente do que este aqui, a corrente vai procurar o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é aqui. Então, por aqui flui uma corrente maior. Aqui o caminho é mais difícil, porque a resistência é maior, então flui uma corrente menor. Mas continua valendo a lei de Kirchhoff das correntes. Essa é imutável. As correntes que entram no nó têm que ser igual à corrente que sai. Um outro exemplo, aplique a lei de Kirchhoff da corrente para o nó A e para o nó B. Certo? Então, se eu olhar aqui no circuito, não está dada a corrente total. Tem como calcular pela lei de Kirchhoff das correntes, mas eu não poderia calcular usando o método tradicional lá que a gente tinha aprendido, porque não tem a tensão na fonte. Não foi dada a tensão na fonte. Mas foi dada a corrente nesse ramo que interliga o nó A com o nó B, e foi dada a corrente neste ramo que interliga o nó A com o nó B. O nó B. Olha que bacana, mas então aqui nesse nó eu tenho o valor das duas correntes que saem do nó. Mas aí ficou fácil, hein, professor? Porque se eu tenho o valor das duas correntes que saem, eu aplico a lei de Kirchhoff das correntes aqui nesse nó e consigo calcular o valor da corrente que chega no nó, que entra no nó. É isso mesmo. Olha lá. O I total entra no nó. E 1 sai e 2 também sai. Portanto, o I total é a soma de 1 mais de 2. 17 miliamperes. Show de bola. Show de bola. Vamos ver no nó B se a gente consegue fazer a mesma coisa. Vamos pensar no Kirchhoff. Corrente chegando é igual a corrente saindo. 5 mais 12 é igual a 17. Olha só. Fantástico, né, pessoal? Fica tranquilo de se analisar circuitos aplicando a lei de Kirchhoff das correntes. Olha aí um outro exemplo. Obtenha o valor da corrente I2 usando a lei de Kirchhoff das correntes. Olha só que bacana. Agora foi dada essa corrente aqui, foi dada esta e está pedindo para calcular essa. Será que dá? Sim, claro. Tá? Porque se eu aplicar a lei de Kirchhoff das correntes aqui, a única incógnita que vai aparecer é o I2. Por que a única incógnita? Porque as outras correntes eu tenho um valor. Se eu tenho uma única incógnita e eu tenho a equação, graças ao Kirchhoff eu tenho a equação, então se eu tenho uma incógnita, eu consigo calcular o valor desta corrente. Vamos ver como fazer? Sim, vamos ver. Primeiramente eu tenho que lembrar da lei de Kirchhoff, aplicá-la neste nó. A corrente que entra no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Esse ramo aqui, a corrente está saindo. Nesse ramo, a corrente também está saindo. E neste ramo, a corrente também está saindo do nó. Já neste aqui, a corrente está entrando no nó. Então agora aqui eu consigo aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. Corrente total que entra no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Fantástico! Tá, mas eu tenho o valor de I total, eu tenho o valor de 1 e tenho o valor de 2. Não tem problema, eu isolo o I2. Passo o I1 para cá
passo I3 para cá. Vai ficar IT e total menos I1 menos I3 é igual a I2. Aí ficou fácil, professor. Basta substituir os valores aqui e nós encontramos então o valor da corrente I2. Olha que fantástico, pessoal. Então, veja, eu tenho como calcular a corrente em um determinado ramo, que eu não sei qual é, se eu tiver a corrente em todos os ramos que chegam no nó. Aonde este ramo, que eu não sei a corrente, está conectado. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.